diferenciada da visão que nós temos atualmente. Na Roma Antiga, os conceitos eram muito parecidos, tinha que se passar principalmente pelo Senado. E aí nós vamos ter um caso bem interessante dentro da filosofia. Não sei se tem algum filósofo aqui, né? Nós vamos ter o caso de Sócrates, quando ele vai tomar aquela famosa bebida chamada cicuta. E um fato interessante é que as pessoas sempre dizem, mas o Sócrates ele foi obrigado a tomar. E na realidade, do ponto de vista histórico, crítico, ele não foi obrigado a tomar. Foi dado a oportunidade dele se defender. E o que ele fez foi desdenhar no Senado todos, olha, vocês são burros, não têm capacidade de julgar, e eu bebo porque eu quero. Opa! Quando ele fala essa expressão, eu bebo porque eu quero, nós já não temos mais um homicídio, nós temos um suicídio. Então, na realidade, Sócrates, embora fazendo parte posteriormente da codificação kardeciana, né, ele vai ser um dos espíritos que vão compor a falange do Consolador, ele também, lá no passado, cometera o ato de suicídio. Ele desdenhou, pegou a cicuta e bebeu, certo? Por conta e vontade própria dele. Na Bíblia, nós vamos encontrar alguns casos de suicídio. Nós não vamos citar todos, até porque o tempo não nos é tão favorável. Mas lá em 1 Juízes, capítulo 9, versículo 54, Abimeleque, a gente vai ler alguns para a gente ter noção, ele fala o seguinte: então chamou logo ao moço, que levava as suas armas, e disse-lhe: desembanha a tua espada e mata-me. Ou seja, ele pediu para alguém o matá-lo. Então, quando ele faz esse pedido, é um ato de suicídio. 1 Juízes 16:30, e disse Sansão: morra eu e os filisteus. E aí a escritura segue. E o que aconteceu com Sansão? Sansão, para quem não lembra, ou não tem tanto contato com as escrituras, ele era chamado de Nazireu, que é um título que é dado para as pessoas que eram vinculadas à religião. O Nazireu, ele não poderia cortar o cabelo, e a vida dele teria que ser dedicada à pregação da Torá naquela época, já que não tinha a boa nova que só veio a partir de Jesus Cristo. Então a vida de Sansão era para pregar a Torá, logo ele não poderia cortar o cabelo. No entanto, uma de suas namoradas fez ele dormir e cortou o cabelo dele. Ele se sentiu extremamente sujo diante de Deus, e ele foi punido, foi amarrado em colunas para que todas as pessoas pudessem ver. E logo ele fez então, vai morrer eu e vai morrer todo mundo. Empurrou as colunas, o teto do templo desabou, matando ele e as pessoas. Então nós temos um suicídio, no caso de Sansão, seguido de um homicídio coletivo, matando diversas pessoas. E as escrituras vão, 1 Samuel 31:4-5, do rei Saul também, ele pede para ser morto. Logo em seguida, 2 Samuel 17:23, a história de Agilofel, tá certo? Quando ele pede também para ser morto. 1 Reis, 1 Macabeus. Logo depois, 2 Macabeus, em dois momentos, no capítulo 10 e no capítulo 14, nós vamos ter também aí as pessoas morrendo e cometendo suicídio. No entanto, embora tendo essa visão de que na própria Bíblia nós temos o suicídio, e nós temos no livro de Tobias e no livro de Mateus, talvez um dos suicídios mais clássicos da história da Bíblia, que é o suicídio de Judas Iscariote, certo? Independente de qual forma foi, já que Mateus conta uma versão, João conta outra versão sobre como foi esse suicídio. Para Mateus, ele coloca a corda no pescoço, comete suicídio. Para João, lá na frente, ele diz que a corda foi passada na cintura, e aí ele pula no abismo. Independente de qual forma, se foi na cintura ou foi no pescoço, nós temos um caso de suicídio. E, embora estando nas escrituras sagradas, no caso da Bíblia, nós vamos encontrar no próprio seio da igreja, na época, a igreja dominante, que era a igreja católica, um repúdio extremo para o ato do suicídio. Em que sentido? Tá certo? Aí nós temos os antigos cristãos se atirando na fogueira ou aos leões. Nós temos dois momentos e aí duas visões. Primeiro momento, quando o cristão ele espera o leão matá-lo, aí nós temos um caso de homicídio. O
quando ele por si mesmo, independente da sua fé, ele vai lá e se atira ao leão ou se atira ao fogo, aí nós temos um caso de suicídio. Está lá bem claro, bem nítido nas Escrituras Sagradas, essa versão. Uma coisa que é interessante é que na Idade Média, já o suicídio ele passou um ato de repugnação. E essa visão quem deu foi, no caso, Santo Agostinho. Quando ele começou a estudar melhor as Escrituras, quando ele começou a ver a questão do ato do suicídio em si. E algo que é interessante, o cadáver ele sofreu uma punição. Então, se eu cometesse o suicídio, obrigatoriamente, eu teria que ser esquartejado, minha mão enterrada num canto, minha cabeça no outro, meu tórax, abdômen no outro canto e assim sucessivamente. Além disso, a família dos suicidas, os meus familiares, eles seriam tirados todos os bens e aquela pessoa, aquela família, haveria de sofrer recriminação pela sociedade, o que nós chamamos hoje de bullying. Né? O que é interessante desse período aí é que nós temos, no primeiro momento, na Grécia e na Roma Antiga, uma liberdade de dizer se eu quero viver ou não, e já no segundo momento, no período de Idade Média, uma proibição seguida de punição do corpo do cadáver e dos familiares. Certo? Então a visão, embora estando lá na Bíblia, nós vemos aí diversos livros da Bíblia, uma visão mais light, mais pacata, mais de aceitação com relação à morte do outro. Já com Santo Agostinho nós vamos ter uma proibição extremamente severa. Com o passar do tempo nós vamos ter ainda, no período de Renascença, o suicídio ele foi considerado como uma doença mental. A primeira vez que ele vai ser considerado é como o período de Renascença, o próprio período de crescimento da filosofia, uma rememoração, uma releitura da filosofia grega, da filosofia romana, com nova perspectiva científica, principalmente dada por René Descartes, Galileu Galilei e outros pesquisadores daquela época, o próprio Da Vinci. E aí nós temos um renascimento de todas essas artes, de toda essa cultura, dando a entender que o suicídio, ou quem comete suicídio, estaria com algum problema mental. E aí nós vamos fazer um link agora com o Evangelho segundo o Espiritismo, quando lá nós temos suicídio e loucura. Primeiro momento em que nós vamos ver, já no século XIX, o suicídio associado com algum transtorno de personalidade, com algum problema, alguma doença mental. Somente ou mais recentemente é que a ciência vai estar provando que existe sim algumas alterações, principalmente no neurotransmissor chamado de serotonina. De uma forma a estudar mais cientificamente o suicídio, nós vamos ter o exemplo de Émile Durkheim, certo? Que era um sociólogo, ele que classificou alguns tipos de suicídio, certo? E depois, mais recentemente, outros cientistas, principalmente um pesquisador chamado Neuri Bottega, o professor Bottega da Unicamp, ele tem contribuído muito para melhor entendermos essa questão do suicídio. Para Durkheim nós temos o suicídio egoísta, é aquela pessoa que eu vou me matar independente se a minha família gosta ou não, se ela vai sofrer ou não. Então, para ele, esse é um suicídio totalmente egoísta. Ele não pensou no sofrimento dos familiares, ele não pensou na discriminação que a sociedade ia fazer com aquela família. O segundo tipo que ele elenca é o suicídio altruísta. Tá? São aqueles casos em que as pessoas, o caso dos kamikazes, que são pessoas que amarram bombas no corpo e vão lá em nome da religião, em nome de alguma autoridade. São os suicídios ditos altruístas para Émile Durkheim. Logo em seguida nós vamos ter ainda o suicídio anômico, tá certo? Por conta do desemprego, por conta da inflação, por conta de N fatores. E aí nós vamos ter momentos críticos na história da humanidade, onde esse tipo de suicídio foi marcado. Principalmente na Grande Depressão, nós temos um aumento de suicídio muito grande. E hoje nós recebemos no zap do CVV um pequeno vídeo de um rapaz lá em Sergipe, um empresário que cometeu o suicídio na frente do ministro de Energia. Estava tendo um grande encontro sobre energia e gás, e ele, ministro, atira na cabeça na frente desse encontro que estava tendo. Isso é um tipo de suicídio do tipo anômico, segundo Émile Durkheim.
E o suicídio fatalista, tá certo? Quando nós temos que as pessoas se sentem tão exploradas, principalmente nas relações de trabalho, onde elas não se sentem valorizadas, elas entram no estado depressivo, com consequente fim ao suicídio. Mais recentemente, nós vamos ter outros tipos de suicídio, são outros autores, principalmente o Bottega, ele tem contribuído para o melhor entendimento disso, que é o suicídio assistido. Aquelas pessoas que colocam lá na internet, olha, eu vou agora colocar aqui a televisãozinha ligada na internet, vocês vão assistir o meu suicídio. E, por incrível que pareça, as visualizações chegam na casa dos bilhões. Todo mundo lá assistindo um indivíduo cometendo suicídio, quer seja por tiro, quer seja por veneno, quer seja pela corda do pescoço. Tá? O suicídio passivo são aquelas pessoas que são induzidas a cometer esse tipo de ato. Então você é totalmente passivo com relação a, olha, agora você vai se suicidar. Recentemente estava passando um cometa em uma determinada instituição religiosa dos Estados Unidos. Ele disse que o representante disse que aquele cometa levaria os espíritos daquelas pessoas. E aí toda a comunidade religiosa cometeu suicídio, induzido por esse representante religioso. E por último, o suicídio de aniversário, ele é mais recente. São aquelas pessoas que, no período em que alguém da sua família faleceu, desencarnou, a pessoa entra num estado de depressão tão grave, querendo ficar perto ou próximo a essa pessoa, que cometem um suicídio, certo? Ou muitas das vezes no próprio, onde na família tem um suicida, no dia em que aquela pessoa cometeu suicídio, algum parente, algum familiar, alguém próximo, comete o suicídio também. Nós vamos ter o caso da família Onassis. A família Onassis, os avós cometeram suicídio. Anos depois, os filhos dele, no mesmo dia em que o pai cometeu o suicídio, ele cometeu o suicídio também, deixou uma filha, e a filha posteriormente, no mesmo dia em que o pai cometeu o suicídio, isso logicamente anos depois, ela também cometeu o suicídio. É o que é chamado suicídio de aniversário, certo? Até aqui está tranquilo, pessoal? Estou falando muito rápido, está tranquilo, né? No Brasil, enquanto nós estamos falando aqui, agora, né, nós temos o quê? A cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio. Então já devem ter desencarnado algumas pessoas. Infelizmente, nós estamos com índices extremamente alarmantes. Em média, no Brasil, são 100 mil pessoas que cometem suicídio por ano. Quarta maior causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos. Só que essa estatística aí é de 2017. A de 2018 já inclui outra faixa etária, a infância, 3, 4 anos, 5 anos de idade, e a melhor idade, né, como é a nova classificação da Organização Mundial de Saúde, para as pessoas acima de 50 anos. A melhor idade, tá certo, também está extremamente mal assistida nesse aspecto do suicídio. Então nós temos faixa desde criança até pessoas com uma idade mais avançada que estão cometendo o ato de suicídio. Fato interessante, na codificação espírita nós temos uma obra chamada Obras Póstumas. Lá no finalzinho de Obras Póstumas, nós vamos ver os espíritos de escola, os espíritos da codificação, colocando que no período de transição, que é o período que nós estamos vivendo agora, aumentaria vertiginosamente o índice de suicídio. Então já tinha uma previsão para essa questão. E infelizmente nós espíritas ainda estamos um pouco dormindo para essa nova realidade. Homens é a terceira maior causa entre 15 e 29 anos. Por que os homens eles são mais, vamos dizer assim, mais rápidos em cometer o suicídio? Porque eles vão utilizar métodos mais letais. Geralmente os homens eles se suicidam principalmente por dois motivos, aliás, por duas tentativas, no caso, arma de fogo ou pela corda. Enquanto que as mulheres, não, as mulheres, embora sendo estaria no ranking do 8º lugar, elas tentam mais, mas cometem menos o suicídio, porque geralmente é chumbinho. E aí com o chumbinho, se ele for inteiro, dá para você fazer uma lavagem gástrica e aí não teria tanto problema
em salvar a vida daquela pessoa naquele momento. Certo? Seguindo à frente, nós temos aí, a cada 100 habitantes, se nós tivéssemos 100 pessoas aqui no auditório, 17 pessoas já teriam pensado em suicídio. Como nós temos um pouco menos que isso, nós diríamos que em torno de 5 a 6 pessoas aqui nesse auditório já pensou, embora não diga. Certo? 5 já planejaram. Se fizermos as devidas proporções estatísticas, aqui em torno de 2 pessoas já planejaram o ato de suicídio. 3 tentaram. Provavelmente uma aqui já tentou, embora não diga. E apenas uma foi atendida em um serviço de emergência. E um fato interessante é que nos serviços de emergência, mesmo na área da medicina, mesmo os nossos amigos médicos, eles ainda se encontram, na sua maioria, não são todos, extremamente despreparados para receber pessoas que tentam suicídio. Frases como, de novo? Isso é frescura. O que tu está fazendo aqui? Pois agora tu vai ficar aí para tu sentir um pouco de dor e nunca mais cometer o suicídio. Frases como essas são muito comuns pelos nossos amigos e colegas da medicina. E infelizmente esse tipo de frase, ao invés de acalmar o coração, dar uma nova perspectiva, te empurra para uma nova tentativa. Dessa vez eu não consegui não. Ele está zombando de mim, mas da próxima vez eu faço. Então, ao invés de ajudar, prejudica. Te dá um motivo para fazer com mais ferrenhez. O estudo de Bottega, tá certo? Esse é um estudo relativamente recente, de 2015. Ele trabalhou utilizando 15.629 casos de suicídio. E aí, quando a gente fala de casos de suicídio, nós vamos ter um detalhe muito importante. Quando a pessoa chega no IML para que o legista ateste qual foi a causa, qual foi o motivo da morte, muitas das vezes não é colocado suicídio. É muitas das vezes colocado acidente por chumbinho, rompimento dos anéis da traqueia, derrame da massa encefálica, mas o nome suicídio raramente aparece nas certidões de óbito. E isso faz com que essa pesquisa, certo? Embora sendo com um número tão grande, possa ser talvez 3 a 4 vezes maior do ponto de vista estatístico. Além do fato de muitos casos de suicídio não serem relatados pelas autoridades. E aí nós vamos ter o que no estudo de Bottega? Que cerca de 36% tinham transtornos de humor. Isso relata ou comprova mais uma vez a necessidade de termos um olhar mais humanista para as pessoas. Humanista em que sentido? De saber como realmente as pessoas estão. Porque muitas das vezes nós estamos sorrindo, mas aqui dentro está totalmente destruído, está totalmente arrasado. E aí é necessário desenvolvermos essa percepção maior. 22% dos casos tinham transtorno de relacionamento ou uso de substâncias, quer seja álcool, quer seja drogas de um modo geral. Então também é um índice muito grande. Aí nós temos ainda os transtornos de personalidade, a própria esquizofrenia, alguns sem diagnóstico e outros com diagnósticos diferenciados, que não necessariamente seriam propriamente esses que foram elencados. Tá? Com relação à questão da genética do comportamento, nós vamos ter que existem alguns genes que estão indicando, tá certo, pelo seu funcionamento, uma diminuição dos canais de serotonina. Serotonina é o neurotransmissor a nível cerebral que vai nos ajudar a ter um bem-estar. Então, muitas dessas pessoas que cometem ou tentam o suicídio, elas têm uma baixa quantidade de serotonina. Não são todos. Tá? Então, não é um caso generalista. Esse é um estudo recente, que está saindo agora, 2017, tá? Na Nature. Eles estão investigando o que realmente está acontecendo com a mente de uma pessoa que comete ou que tenta o ato de suicídio. Suicídio na internet. Logo depois que começaram a sair, principalmente o 13 Reasons Why, não que a série seja ruim, até tem algumas cenas bem interessantes, mas por conta de um suicídio de uma pessoa, foi feito um estudo na época, na revista Época,
onde no período que a pessoa se suicidou na série, aumentou vertiginosamente o número de suicídios no Brasil. Então, as séries elas têm influenciado de sobremaneira nesse comportamento suicida. Aqui o 13 Personagem, ali a bonequinha que quase todos nós conhecemos, a Momo, tá certo? Aqui embaixo a baleia azul, todos nós já ouvimos falar sobre ela, e ela traz como desafio maior o ato de suicídio, e aqui, mais precisamente, vendido na internet, adaptador para suicidas. Então você coloca o dedinho ali nesse adaptador, coloca na tomada e morre via choque elétrico. Então isso já está sendo vendido aí na internet, e infelizmente nós espíritas ainda estamos dormindo no ponto, né? Suicídio assistido, já viram alguém morrer ao vivo? Gaúcho tem morte assistida pela internet. Olha que interessante isso aí, né? As pessoas elas não querem só mostrar, não querem só se suicidar. Além disso, elas também querem mostrar o seu último vídeo, a sua última lembrança para as pessoas. Suicídio no Ceará. Nós temos aí um dado bem interessante, até 2018, né? Então do ano passado, onde de 361 casos pulou para 432 casos. Um aumento muito grande. Então, corrigindo o nosso amigo palestrante que deu a sua palestra recentemente aqui, nós temos dados atuais que colocam o Ceará como a segunda capital do Brasil que mais tem casos de suicídio. Já não é mais a terceira, ela perdeu, ela subiu no ranking, só perde para São Paulo. Infelizmente, certo? E aí nós temos esses dados aí que são alarmantes para nós espíritas. Quais são os sinais de alerta para uma pessoa que está querendo cometer suicídio? A fala dela, que se sente um fardo. Eu me sinto um fardo, gente. Eu estou dando muito trabalho para vocês. Opa, alerta. Isso é um alerta. São frases simples, mas que necessitam ser melhor observadas. E aí a nossa relação com o outro precisa ser melhor avaliada para a gente poder perceber isso aí. Que se sente sufocada, presa, que está passando por uma dor insuportável, que não tem razão para viver. Eu quero me matar. E às vezes a gente diz, isso é besta, isso é frescura. Vai rezar, isso é falta de fé. Vai ler o Evangelho, segundo o Espiritismo, que passa isso aí. E muitas das vezes não passa. Porque a dor física, nós tomamos um remedinho lá, tranquilo, passa. Se não passa, a gente toma outro, e por aí as capelas, principalmente o que eu chamo de vitamina, os Dorflex da vida. Né? A maioria de nós aqui somos consumistas desse remédio. Mas uma dor psíquica, uma dor na alma, não tem remédio terreno que passe. Só existe uma coisa que ajuda, é a conversa, o diálogo fraterno, o diálogo amigo, o diálogo não no sentido de julgar aquela pessoa, mas de ouvir. E a gente precisa ter um cuidado muito grande. Em que sentido? No sentido de não competir para quem sofre mais. Como assim? Ricardo, olha, eu estou com uma dor muito grande, estou pensando isso é besteira. A tua dor no peito é nada. Eu sou chifrudo, fui corno, minha mãe morreu recentemente, perdi todo o meu dinheiro. Tu acha que a tua dor é boa? É nada, é fraquinha em relação a mim. Então, competição para quem sofre mais. Quando alguém procurar auxílio, nós necessitamos estar dispostos a ouvir, sem julgamento, sem crítica, sem dizer que isso é falta de fé. Nunca suicídio foi falta de fé. Porque se fosse, pastores evangélicos não se suicidariam, padres não se suicidariam, espíritas não se suicidariam. Interessante que no meio espírita também ocorre muito isso, o suicídio. Com relação ao humor, depressão, perda de interesse, raiva, irritabilidade, humilhação, ou se sentindo humilhado. Com relação ao comportamento, aumento de uso de álcool, drogas, procura por uma forma de se matar, principalmente nos celulares, dá uma olhada discreta, o que a pessoa está pesquisando na internet, tá certo? Abandono de atividades, ações imprudentes. O que é uma ação imprudente? Está passando um monte de carro aqui na rua e eu vou passando. Isso é uma ação imprudente, é uma ação suicida.
viajar ou ligar para conhecidos para se despedir, doar bens valiosos, agressões. Exemplo, tem um amigo que tinha, na verdade ele já faleceu por conta do suicídio, lá da UFC, ele é lá do departamento de engenharia, e é uma pessoa totalmente ateia, não acreditava em nada que falasse de espiritualidade. E uma vez ele foi para a casa da mãe: hoje eu vim para te levar para a missa, hoje eu quero assistir missa com você. A mãe: glória a Deus, amém Jeová, amém Jesus, meu filho se converteu, deixou de ser ateu e agora quer assistir a missa comigo. Foi lá, assistiu a missa numa boa. O que acontece depois? Ele: mãe, vamos almoçar agora? Foram almoçar e a mãe, estranhando aquele comportamento, mas gostando. Levou a mãe até em casa, e isso fazia em torno de 5 anos que nem falava com a mãe direito. Levou a mãe em casa, voltou para o seu apartamento, pegou a arma e cometeu o suicídio. Comportamentos estranhos daquelas pessoas que não têm esses tipos de hábitos. A Patrícia Santiago, embora seja 22 horas na época, foi uma palestra que a gente estava dando lá na Federação Espírita, e não é tão a 22 horas, tá? Já fazia alguns meses. Mas ela diz o seguinte: a vida é feita de escolhas e eu escolhi morar com Deus. Opa! Eu escolhi morar com Deus, palavra de alerta de uma pessoa que está com ideação suicida. É muita pressão e muita gente negativa do meu lado. Já não faz mais sentido viver nesse mundo hipócrita. Alerta de suicida. Quantas vezes a gente encontra isso nas redes sociais e a gente diz: minha filha, vai dar certo. A frase clichê, né? Hora que resolve, hora que melhora, né? Como diz uma música uma música católica. Outra lá na ponta: não é suicídio quando se está morto por dentro. Game over. E aí, um momento de uma pessoa querendo ajudar. Se precisar desabafar, estou aqui. É muito comum a gente estar vendo isso no meu espírito. Qualquer coisa é só falar, não tem problema, fale qualquer coisa. Setembro é amarelo, galera, o mês que foi escolhido para prevenção do suicídio. Pessoa fala, aí qual é a forma que ela deixa? Nossa, que drama para de se fazer de vítima. Que drama para se fazer de vítima. Aí eu pergunto a vocês: essa pessoa aí, ele está preparado para atender uma pessoa que está com a ideação suicida? Eu acho que não, né? Não é drama, não é para chamar atenção, nem é falta de Deus e muito menos frescura. É dor na alma, é uma dor psíquica. E essa dor é tão grande que o próprio Kardec vai colocar lá no Céu e Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, relatos de pessoas que cometeram suicídio. E a dor que eles passam é muito grande. E mesmo depois dessa existência física, no outro lado, nós vamos ter também a continuidade dessa dor, só que muito mais acentuada. Fato interessante que nós temos no meio espírita uma das grandes heroínas do suicídio, Ivone do Amaral Pereira. A dona Ivone, como era mais conhecida em sua cidade, ela teve os seus primeiros contatos com os nossos irmãos suicidas no outro lado da vida, quando era muito pequeno, cerca de 5 para 6 anos. Ela saiu correndo quando viu um espírito que estava ainda com a corda no pescoço. A impressão que permaneceu, mesmo depois do outro lado. É interessante que Dona Ivone, ela vai ter esse contato muito forte com os espíritos, e logo na maturidade ela começa a psicografar as histórias de um rapaz chamado Camilo Botelho, e posteriormente nós vamos saber que era Camilo Castelo Branco. E ela recepciona, através da psicografia, um livro chamado Memórias do Suicida, onde vai relatar não só a dor desses irmãos, mas principalmente o auxílio que eles recebem das falanges que estão ligadas a Maria de Nazaré. E no Hospital Maria de Nazaré, que fica no mundo espiritual, todas as vezes que uma pessoa pensa em suicídio, segundo Memórias de um Suicida, soa-se um alarme nesse hospital e é designada uma equipe de espíritos amigos para socorrer essa pessoa. Eu fico imaginando esses espíritos atualmente, como que deve estar tocando essa cena.
porque a cada segundo, a cada momento que se passa, mais pessoas estão perdendo o amor, o gosto pela vida. Existe o que nós chamamos de comportamento suicida. A ideação em si, que é a motivação intelectual, o que está levando essa pessoa a cometer o suicídio? O ato em si, que seria a conduta do indivíduo, a própria tentativa e, por final, o risco de suicídio. Quando a gente estuda um pouco mais o Memórias do Suicida, com mais detalhe, nós vamos ver que Ivone, ela coloca todos esses passos, juntamente com o Camilo Botelho. E ela vai falar de uma forma muito carinhosa. Um fato interessante é que quando ela recepcionou esse livro, no meio espírita era velado, era totalmente proibido se falar de suicídio. Tanto é que quando ela enviou para a FEB os rascunhos, né, de O Memória do Suicida, a FEB mandou para o Chico, para que o Chico pudesse ver se era verdade aquilo ali, e depois autorizar. E Chico endossou, e aí foi publicado Memórias de um Suicida. Olha que interessante. Mesmo a Federação Espírita Brasileira. Hoje em dia, a própria Federação Espírita Brasileira, juntamente com a Associação Médico Espírita, eles estão fazendo cursos de como atender pessoas com suicídio, com depressão e drogadição. Inclusive tem um link aí rodando no Brasil todo, para que você se inscreva. O curso ele começa agora em setembro. Além disso, a própria FEB está fazendo um curso chamado Caminhos, para as pessoas melhor se qualificarem para atender esse tipo de demanda do suicídio, depressão e drogadição. Um curso muito interessante, nós tivemos a oportunidade de participar e também tivemos a oportunidade de participar de um outro encontro da Federação Espírita Cearense, onde se abordou basicamente para os dialogadores fraternos só a questão do suicídio, com diversas instituições que nós temos aqui no Ceará. Que no caso seria o Centro de Valorização da Vida, ou também chamado de CVV, o BIADOTS, que trabalha mais especificamente com as pessoas que tentaram suicídio, mas não conseguiram êxito, são os remanescentes do suicídio, tá certo? E também com famílias enlutadas, famílias que perderam o suicídio. Nós vamos ter também o GEAV, que é um grupo de espíritas amigos. Prometo, cadê a Ju? Prometo que eu ainda vou me reunir com vocês, prometo. Se não nessa, na próxima. Mas é uma dívida. A gente sempre tem conversado com o Ju, com o Grey, né, especialmente na questão do suicídio. O GEAV tem trabalhado muito isso e provavelmente vai estender para a questão de valorização da vida. E quando a gente fala de valorização da vida, não só a vida do ser humano, é a vida de um modo geral, a vida que se manifesta. Toda ela precisa ser respeitada. Mesmo uma simples formiga, como Francisco de Assis ensinou, faz parte da criação, tem seu propósito, tem seu objetivo aqui na Terra de ser. Regra dos 4 Ds. Atualmente não são 4 mais, são bem mais. Mas aqui nós temos a depressão. Se a pessoa está deprimida, desesperançada, com desamparo e desespero, obrigatoriamente ela vai pensar em suicídio. Isso, a regra dos 4 Ds, ela foi organizada pela Organização Mundial de Saúde, para que a gente ficasse alerta. Na psicanálise, nós colocamos ainda mais um elemento, a melancolia, aquela tristeza aparente, que não tem origem, que às vezes vem, às vezes vai, que não se caracteriza ainda como depressão. Então, isso começa com a melancolia, depois depressão, desesperança, desamparo e desespero. Então, juntando esses 4 Ds com aquelas frases que nós vimos, está muito pesado, está muito triste essa vida, nós vamos ter já o início de uma ideação suicida. Mitos e verdades, é uma parte que eu gosto muito, porque nós temos ainda alguns mitos que precisam ser desmistificados com a verdade. Quem fala não comete suicídio, aquela frase, aquele adágio popular que diz assim: cachorro que muito ladra não morde. Quem muito fala em suicídio não comete suicídio. Não é verdade. A maioria dos que se matam relatam sua intenção. Nós é que não estamos ainda preparados para perceber quando a pessoa pede socorro nessa questão do ato de suicídio. Suicidas têm intenção absoluta de morrer? Não necessariamente. O que o suicida quer é matar a dor psíquica, é acabar com essa dor, não é acabar com o corpo físico.
Só que como o suicida ele tem um sentimento de ambivalência, eu quero matar a dor, mas não quero morrer. Eu quero ir, mas eu quero ficar. Se confunde a dor psíquica com a dor física. Logo ele ele faz a morte do corpo físico para tentar acabar com a dor psíquica. Embora, como espírito, nós sabemos que essa dor ela vai ser levada para depois do túmulo. Ocorre-se avisos? Não. Todos os que pensam, que falam suicídio, ou que cometeram suicídio, eles dão sinais. Melhor após crise, significa que isso acabou. Tentei suicídio agora, nunca mais vou tentar? Não é verdade. Pode ser que no outro momento, se aquela dor não cessou, ela poderá voltar, e aí a intensidade é maior, logicamente que ele vai tentar com outro método. Mas, uma vez que eu tentei o suicídio e não consegui, eu posso me reabilitar? Pode, sem problema nenhum. No Centro de Valorização da Vida, nós temos, inclusive, pessoas que acompanharam, pessoas que tentaram o suicídio e que atualmente estão bem, estão trabalhando, estão numa boa, já não pensam mais no suicídio em si. Nem todos os suicídios podem ser prevenidos, verdade, mas pode-se prevenir a maioria. A Organização Mundial de Saúde diz que se nós conseguíssemos ter acesso às pessoas com ideação suicida e apenas conversássemos com ela, nós já eliminaríamos cerca de 99% dos suicídios da face da Terra. E uma vez suicida, sempre suicida, pensamentos eles podem até voltar, mas eles não permanecem desde que se cesse a dor. Uma frase que nós sempre utilizamos no CVB: você não está sozinho, nós estamos com você nesse momento. O Setembro Amarelo foi criado nesse sentido, embora nós sabemos que todo mês do ano se comete suicídio. E uma procura muito grande, aliás, uma recomendação muito grande da espiritualidade é que todos os centros espíritas, vez por outra, falem sobre o tema suicídio, para começarmos a abrir mais o coração, abrirmos mais a percepção sobre as pessoas que estão em sofrimento psíquico. Rio, São Paulo e Minas são os estados que mais falam sobre suicídio. Embora aqui no Cearazinho nós estamos em segundo lugar, tá certo? Nós ainda não falamos tanto sobre suicídio, principalmente com medo de piorar a situação, quando na realidade é o contrário. Quanto mais se fala, melhor se esclarece. Aí já falei. E aí eu termino com essa frase, tá certo? Do Chico. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Todos nós podemos mudar essa ideação e passarmos a encontrar propostas de vida melhores do que aquelas que nós tínhamos, que nos levaram ao ato ou à ideação suicida de um modo geral. Muita paz a todos. A gente encerra a nossa fala aqui. Caso tenha alguma dúvida, não sei se dá tempo. Dá tempo? Beleza? Os meninos estão, vamos dizer que dá tempo de tirar alguma dúvida ou fazer alguma pergunta. A gente fica aqui agradecido, com o coração tranquilo por ser um tema difícil, mas um tema que necessita ser falado para que menos pessoas voltem ao mundo espiritual pelo ato do suicídio. Muito obrigado a todos.